Açúcar, o vilão para muitas pessoas. Mas o mal não mora em chefes de confeitaria como eu, que passam a vida se dedicando em criar receitas harmoniosas, receitas sensatas, a trazer uma complexidade de sabor para apresentar para vocês. O mal mora na indústria alimentícia, que usa e abusa dos açúcares ultramente processados, com mais de 100 nomes diferentes, só para vocês não notarem na embalagem. E ainda tem a cara de pau de colocar em letras garrafais. Super saudável. Hoje eu vou te ensinar a fazer um docinho portátil que todo mundo adora, o torrone. Mas ao invés de conter 30 ingredientes impronunciáveis, eu vou te ensinar a fazer um com apenas 6 ingredientes. Ele vai ser macio, lotado de nozes. Um típico pedaço de mau caminho italiano. Açucarado, porém assumido. Ninguém sabe ao certo quem inventou o torrone, mas é fato que um casamento de nobres italianos teve muito a ver com a sua divulgação. Afinal, foi festança para mais de 6 mil. Só gente bem nascida que era alguém na night da Idade Média. Criação dos confeiteiros locais para o banquete nupcial, o doce recheado com nozes torradas foi cortado no formato de torrazzo, a torre da Catedral de Cremona, onde o enlace foi realizado. Outra teoria para o nome torrone é que venha do latim torrere, ou seja, de torre ou torrar. Mas não tô nem aí porque aconteceu, porque o que importa mesmo é que ele chegou até os nossos dias para torná-los crocantemente doces. Hoje, você está convidado a vir comigo nos passeios que eu costumo fazer no meu domingo. Porque aos finais de semana eu me permito ter um docinho dentro da minha bolsa, que é para me dar bastante energia entre um passeio e outro. E hoje, claro, vai ser o meu torrone. Eu vou levar vocês para um passeio a pé que vai cobrir 3 bairros vizinhos: Chinatown, Little Italy e Soho. Primeira parada é em Chinatown. Aqui se reúne uma das maiores comunidades chinesas do mundo. Eu não preciso nem falar, né? Só olhar em volta. O bairro é literalmente um mundo à parte. Os imigrantes chineses conseguiram preservar as raízes e o idioma para se sentirem em casa. Mal dá para acreditar que continuamos no meio de Nova York. A dancinha de manhã para manter o corpinho saudável. Tô brincando, moça. Eu lá sou mulher de roubar jornal de língua que eu não consigo nem ler. Aqui é o Sweet Fruit, uma banquinha no meio da rua que você não dá nada. Porém, dá para encontrar as frutas mais exóticas de Nova York, como pitaia, rambutã, néspera, jaca, que pra cá jaca é bem exótico, pode acreditar. Hi. Is this one good? Yeah, good. Yeah. Too soft? Quite sweet. How do I pick this? It's the red color. The red color, like Red that. color? Red color. Okay, And so the it's good. No, this is good. Rambutã tem gostinho de lixia, mas mais gostoso. How much do I owe you? Okay. $7. 7? Acho que ele inventou um preço agora. Thank you. Pausa para um lanchinho. 5 minutos de caminhada e eu chego em Little Italy. Cheguei em Little Italy, que em português quer dizer pequena Itália. Na verdade nunca foi grande, mas está praticamente desaparecendo. Com o avanço cada vez mais agressivo de Chinatown, mal dá para saber onde termina um bairro e começa o outro. Esse pedacinho da Itália em Manhattan se segura como pode e tenta preservar suas tradições com as cantinas, pizzarias, lojas de produtos típicos. Ainda dá para encontrar italianos de verdade e estabelecimentos que estão aqui há quase 5 gerações. Amore mio, sempre così. Tipo esse, romântico aqui, que não me deixava ir embora. Massa caseira, é claro, é o mínimo, né?
Esse é o Di Palos, uma loja especializada em gostosuras italianas. Aqui dá para encontrar parmegiano reggiano, salame, prosciutto, antipastos, mussarela fresca, que aliás é um dos poucos lugares da cidade que faz mussarela o dia todo, então ela é fresca mesmo. Se foi para a geladeira, não é mais fresca, meu bem. O Di Palos é uma loja de queijos embutidos italianos super tradicional de Manhattan. Ela foi fundada em 1910 e continua na família, passando de geração em geração. Eu não resisto passar em frente e não comprar uma mussarelinha fresca e um prosciutto cotto, que é cozido, entre outras delícias. Di Palos is a 100-year-old family business, working together in the same tradition as my great-grandfather and my grandparents before us. Do I deserve a fresh mozzarella? Absolutely. Would you like me to cut it and you could taste it and see how nice Yes. and milky and juicy it is? I don't All right. remember the taste of it. I need it. Okay, let me go get one now, nice and fresh. E eles fazem mesmo o dia todo, a cada 2 horas. Sempre vai ter um queijinho fresquinho aqui pra você. E mussarela fresca eu não brinco. Your fresh mozzarella. Here I am. Now, when you, the You're best meaning- way, but I gotta explain, the best way to eat mozzarella is like an apple. You pick it up and you take a bite out of That's it. what my husband says. And It's I like- make fun of him. Yeah, no, that's the right way. Eat it like an apple. No way. But he if you're says going, that. I that's swear. right. That's the right way. You want to use a straight knife, Okay. and you want to go straight down Okay. and across. You don't want The to threads. saw You it. don't want to sort the threads, Now, the reason right? why is you don't want to lose any of that juicy, milky quality to it. Comes out? Now taste it. You'll hardly have to chew it. So creamy, so fresh, slightly warm, and the milk is the richest from the... Oh, boy, oh, boy. Good, right? Okay. Mozzarella, fior di latte, needs to be fresh. And this is the way I you might want need it. to marry you now. I'm afraid of your husband. He might come after me. But that's okay. You're welcome here. You're the best. All right. Thank you so much. Esse homem, vem cá, vamos casar, vamos morar junto, vamos se amar pra sempre. Você faz uma mussarelinha pra mim, uns slices de prosciutto, já tô feliz. Nem precisa me levar no cinema. Depois do salgadinho, vamos de docinho. Aliás, eu tinha que ter dado um pedacinho do meu torrone caseiro pro meu amigão italiano, né? Ele ia ficar mó orgulhoso de mim. Minha última parada vai ser no Sorro. Pra mim, a arquitetura mais charmosa de Manhattan, com as carinhas mais dengosas e fofinhas e lindas que eu já vi. Sorro quer dizer sul da Houston. E pros tontinhos de plantão, venham com mapa, porque aqui as ruas não são numeradas não, como a maior parte de Manhattan. Para quem gosta de menus mais elaborados e fazer compras com curadoria, o Sorro é o melhor lugar. São centenas de restaurantes, lojas, boutiques, tudo espalhado pelas ruas de paralelepípedo, com predinhos baixos e muito charmosos. Toda grife famosa tem espaço no Sorro, e as pessoas que vêm visitar aqui acham que estão usando grife famosa também. Aí vem toda assim, num estilo bem original. Eu gosto de sempre chegar aqui no final da tarde, que é para pegar o reflexo do sol amarelinho batendo nas estruturas de metal dos prédios. Aqui é a loja de cozinha Sur La Table, onde a gente encontra tapetinho de silicone, bico de confeiteiro, cortador de biscoito, forma em miniatura, tudo para quem cozinha ficar malucão. A Sur La Table é uma loja muito útil porque dá para encontrar quase tudo que a gente precisa para fazer nossas criações. Ela foi criada por uma mulher que estava cansada de não encontrar os utensílios de cozinha que ela precisava. Não basta cozinhar, ainda não encontra as coisas? Que é isso, gente? Hoje em dia já são mais de 200 lojas nos Estados Unidos. Sucesso total. Aqui tem versão mamãe e filhinha de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Último lanchinho do dia, e como eu sei que vocês estão babando pelo meu torroninho aqui, acho melhor eu ir correndo pra casa pra te ensinar logo a fazer um igualzinho meu. Para fazer torrone, primeiro a gente precisa tostar as nozes, porque dessa maneira o seu sabor floresce. Cada tipo precisa ser tostado de uma maneira diferente, e eu vou te ensinar como tostar cada uma respeitando a sua individualidade.
Cada uma dessas nozes precisam ser tostadas e descascadas de maneiras diferentes. O pistache é só retirar a roupinha dele e assar por 10 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus. Diferentemente das outras nozes, as avelãs queimam de dentro para fora, porque elas são ocas no meio. Asse-as no forno a 180 graus por 10 minutos. Com elas ainda quentinhas, esfregue um pano limpinho para retirar toda a casca. Já as amêndoas precisam ser descascadas antes de serem assadas. Cubra elas com água fervendo e deixe elas descansarem por 5 minutos. Esse processo amolece a casca, que dá para ser retirada com uma beliscadinha de leve. Depois disso, é só tostar como a avelã e o pistache foram tostados. Bom, o torrone é um doce sim e não nega. Diferentemente dos snacks que vocês costumam carregar na bolsa que se dizem saudáveis, mas costumam carregar 1001 tipos de açúcar. Sacarose, xarope de milho, glucose, isoglucose, dextrose, maltodextrina. Esses são alguns dos 1001 disfarces que o açúcar pode ter na sua barrinha saudável. Mas todo disfarce um dia cai. Minhas nozes estão tostadas e agora eu vou começar a fazer a massa do torrone, que é uma massa feita de açúcar invertido. É por isso que ela, apesar de açucarada, fica macia. O açúcar invertido nada mais é do que o cozimento do açúcar com água, até ele virar uma calda. Então nessa panelinha aqui eu vou colocar açúcar granulado comum e vou adicionar a água. Para todas as quantidades de ingredientes, é só ir lá no meu site maravilhoso, gnt.com.br/rainha da cocada. Tá tudo lá detalhado para você. Aqui nessa outra panelinha eu vou aquecer o meu mel. Vou colocar o meu mel aqui. A gente vai cozinhar essas duas belezuras aqui. O açúcar eu vou dar aquela mexidinha com o dedo mesmo. E assim que ele começar a ferver, não pode mais mexer, senão ele cristaliza, hein? Vou deixar os dois cozinhando aqui e o mel tem que atingir o ponto de crosta mole e a calda de açúcar de crosta dura. Se você não tiver um termômetro de açúcar, como esse daqui, que a gente clipa na lateral da panela, é só fazer um teste que eu vou te mostrar, porque obviamente não vou fazer você ir na rua comprar um termômetro especial, que eu não sou dessas mulheres. Enquanto isso, vou dar uma batidinha nas minhas claras, porque tudo aqui tem que ser orquestrado perfeitamente. Bata as claras só até atingirem picos médios. Para fazer a massa do torrone, é preciso ter uma sincronização perfeita. As claras precisam formar picos moles ao mesmo tempo que o mel atinge 130 graus Celsius e a calda de açúcar 139 graus. Tudo na mais perfeita sincronia. O mel já atingiu 130 graus, então ele tá prontinho. Mas se você não tiver um termômetro, não tem problema. É só jogar um pouquinho do mel numa água fria e ver se ele atingiu o ponto de crosta mole. Ou seja, ele deve formar uma bolinha maleável, macia. Se formou, tá na temperatura correta. Adicione o mel em ponto de crosta mole nas claras batidas, batendo sem parar e adicionando assim, levemente, devagarinho. A calda de açúcar já chegou na temperatura correta, que é 139 graus, e agora eu vou adicionar ela ali nas minhas claras que estão batendo. Na verdade, se você não tiver um termômetro, não tem problema, é só você testar da mesma maneira que você testou o mel. Pega um pouquinho, joga na água fria e a gente está procurando uma crosta dura, ou seja, o caramelinho que sair da água fria tem que quebrar, fazer clac. Aí ele vai estar no ponto certinho, 139 graus. Quando seu açúcar estiver nesse ponto, adicione também lentamente as claras batidas com mel quente. É isso que vai finalizar a massa do torrone. Deixe a massa bater em velocidade alta até começar a esfriar. Isso vai demorar entre 6 e 10 minutos. O mel é um ingrediente essencial para a receita do torrone. Ele não somente traz maciez, mas ele também traz aquele gostinho autêntico de torrone italiano. E os italianos gostam de usar o mel de flor de laranjeira. Eles são bem específicos quanto a isso, porque eles acham que é esse mel que dá o sabor adocicado, cítrico e floral que só o melzinho de flor de laranjeira tem.
Já os franceses, que nunca dão o braço a torcer para os italianos, gostam de usar o mel de flor de lavanda, porque eles têm muitos campos de lavanda. E o mel de flor de lavanda tem, assim, um gosto menos cítrico, mas mais delicado. Também fica uma delícia. Já o mel menos indicado para essa receita é o de acácia, porque ele é muito doce e ele não tem nenhuma característica que vai fazer o seu torrone explodir de sabores. Então ficamos com laranjeira, ficamos com franceses, ficamos com quase todos os méis. A massa não pode bater muito além do ponto, que é para não endurecer demais. Ela tem que estar assim, puxa-puxa, para dar para espalhar. O segredinho para não baixar a temperatura da massa do torrone drasticamente é adicionar as nozes ainda morninhas. Eu pego elas já torradas, coloco no forno bem baixinho por 5 minutos, só para quebrar aquele gelo. Tipo eu e você aqui, ó, olhos nos olhos, todo dia, quebrando o gelo. Adicione todas as nozes aquecidinhas nessa massa cremosa e misture. Vixe, a batedeira, tadinha, já tá chorando aqui para mexer essa massa. Então é um bom sinal que o nosso torroninho já está quase pronto. A gente vai espalhar ele em cima ou de um papel manteiga ou de um tapetinho de silicone como esse daqui, mas sempre com um pouquinho de açúcar de confeiteiro, que é pra massa não grudar. E vamos jogar essa safadinha aqui. É duro mesmo, gente. Só que assim, se vocês não tirarem da batedeira quando ele ainda estiver morninho, vocês nunca mais vão conseguir tirar esse concreto de dentro do bowl. Sempre com açúcar de confeiteiro, seu melhor amigo, para enrolar o torrone. E aí eu vou dar uma espalhada aqui em cima do meu tapetinho. Eu quero ele parcialmente gordinho, que é pra quando morder, ficar puxa-puxa. Enrolei meu torrone em aproximadamente 1 centímetro de espessura. Agora só precisa deixar essa massa descansar para ela ficar no perfeito ponto de corte. Vejam vocês como eu sei lidar bem com a sujeira. A minha roupa tá bem limpinha, minha boca nem tá suja de açúcar. Ótimo. De um dia pro outro, apenas, ou 12 horas. Bom, o torrone é um doce sim e não nega. Diferentemente dos snacks que vocês costumam carregar na bolsa que se dizem saudáveis, mas costumam carregar 1001 tipos de açúcar. Sacarose, xarope de milho, glucose, isoglucose, dextrose, maltodextrina. Esses são alguns dos 1001 disfarces que o açúcar pode ter na sua barrinha saudável. Mas todo disfarce um dia cai. Minhas nozes estão tostadas e agora eu vou começar a fazer a massa do torrone, que é uma massa feita de açúcar invertido. É por isso que ela, apesar de açucarada, fica macia. O açúcar invertido nada mais é do que o cozimento do açúcar com água, até ele virar uma calda. Então nessa panelinha aqui eu vou colocar açúcar granulado comum e vou adicionar a água. Para todas as quantidades de ingredientes, é só ir lá no meu site maravilhoso, gnt.com.br/rainha da cocada. Tá tudo lá detalhado para você. Aqui nessa outra panelinha eu vou aquecer o meu mel. Vou colocar o meu mel aqui. A gente vai cozinhar essas duas belezuras aqui. O açúcar eu vou dar aquela mexidinha com o dedo mesmo. E assim que ele começar a ferver, não pode mais mexer, senão ele cristaliza, hein? Vou deixar os dois cozinhando aqui e o mel tem que atingir o ponto de crosta mole e a calda de açúcar de crosta dura. Se você não tiver um termômetro de açúcar, como esse daqui, que a gente clipa na lateral da panela, é só fazer um teste que eu vou te mostrar, porque obviamente não vou fazer você ir na rua comprar um termômetro especial, que eu não sou dessas mulheres. Enquanto isso, vou dar uma batidinha nas minhas claras, porque tudo aqui tem que ser orquestrado perfeitamente. Bata as claras só até atingirem picos médios. Para fazer a massa do torrone, é preciso ter uma sincronização perfeita. As claras precisam formar picos moles ao mesmo tempo que o mel atinge 130 graus Celsius e a calda de açúcar 139 graus. Tudo na mais perfeita sincronia.
O mel já atingiu 130 graus, então ele tá prontinho. Mas se você não tiver um termômetro, não tem problema. É só jogar um pouquinho do mel numa água fria e ver se ele atingiu o ponto de crosta mole. Ou seja, ele deve formar uma bolinha maleável, macia. Se formou, tá na temperatura correta. Adicione o mel em ponto de crosta mole nas claras batidas, batendo sem parar e adicionando assim, levemente, devagarinho. A calda de açúcar já chegou na temperatura correta, que é 139 graus, e agora eu vou adicionar ela ali nas minhas claras que estão batendo. Na verdade, se você não tiver um termômetro, não tem problema, é só você testar da mesma maneira que você testou o mel. Pega um pouquinho, joga na água fria e a gente está procurando uma crosta dura, ou seja, o caramelinho que sair da água fria tem que quebrar, fazer clac. Aí ele vai estar no ponto certinho, 139 graus. Quando seu açúcar estiver nesse ponto, adicione também lentamente as claras batidas com mel quente. É isso que vai finalizar a massa do torrone. Deixa a massa bater em velocidade alta até começar a esfriar. Isso vai demorar entre 6 e 10 minutos. O mel é um ingrediente essencial para a receita do torrone. Ele não somente traz maciez, mas ele também traz aquele gostinho autêntico de torrone italiano. E os italianos gostam de usar o mel de flor de laranjeira. Eles são bem específicos quanto a isso, porque eles acham que é esse mel que dá o sabor adocicado, cítrico e floral que só o melzinho de flor de laranjeira tem. Já os franceses, que nunca dão o braço a torcer para os italianos, gostam de usar o mel de flor de lavanda, porque eles têm muitos campos de lavanda. E o mel de flor de lavanda tem, assim, um gosto menos cítrico, mas mais delicado. Também fica uma delícia. Já o mel menos indicado para essa receita é o de acácia, porque ele é muito doce e ele não tem nenhuma característica que vai fazer o seu torrone explodir de sabores. Então ficamos com laranjeira, ficamos com franceses, ficamos com quase todos os méis. A massa não pode bater muito além do ponto, que é para não endurecer demais. Ela tem que estar assim, puxa-puxa, para dar para espalhar. O segredinho para não baixar a temperatura da massa do torrone drasticamente é adicionar as nozes ainda morninhas. Eu pego elas já torradas, coloco no forno bem baixinho por 5 minutos, só para quebrar aquele gelo. Tipo eu e você aqui, ó, olhos nos olhos, todo dia, quebrando o gelo. Adicione todas as nozes aquecidinhas nessa massa cremosa e misture. Vixe, a batedeira, tadinha, já tá chorando aqui para mexer essa massa. Então é um bom sinal que o nosso torroninho já está quase pronto. A gente vai espalhar ele em cima ou de um papel manteiga ou de um tapetinho de silicone como esse daqui, mas sempre com um pouquinho de açúcar de confeiteiro, que é pra massa não grudar. E vamos jogar essa safadinha aqui. É duro mesmo, gente. Só que assim, se vocês não tirarem da batedeira quando ele ainda estiver morninho, vocês nunca mais vão conseguir tirar esse concreto de dentro do bowl. Sempre com açúcar de confeiteiro, seu melhor amigo, para enrolar o torrone. E aí eu vou dar uma espalhada aqui em cima do meu tapetinho. Eu quero ele parcialmente gordinho, que é pra quando morder, ficar puxa-puxa. Enrolei meu torrone em aproximadamente 1 centímetro de espessura. Agora só precisa deixar essa massa descansar para ela ficar no perfeito ponto de corte. Vejam vocês como eu sei lidar bem com a sujeira. A minha roupa tá bem limpinha, minha boca nem tá suja de açúcar. Ótimo. De um dia pro outro, apenas, ou 12 horas. Bom, o torrone é um doce sim e não nega. Diferentemente dos snacks que vocês costumam carregar na bolsa que se dizem saudáveis, mas costumam carregar 1001 tipos de açúcar. Sacarose, xarope de milho, glucose, isoglucose, dextrose, maltodextrina. Esses são alguns dos 1001 disfarces que o açúcar pode ter na sua barrinha saudável. Mas todo disfarce um dia cai.
Minhas nozes estão tostadas e agora eu vou começar a fazer a massa do torrone, que é uma massa feita de açúcar invertido. É por isso que ela, apesar de açucarada, fica macia. O açúcar invertido nada mais é do que o cozimento do açúcar com água, até ele virar uma calda. Então nessa panelinha aqui eu vou colocar açúcar granulado comum e vou adicionar a água. Para todas as quantidades de ingredientes, é só ir lá no meu site maravilhoso, gnt.com.br/rainha da cocada. Tá tudo lá detalhado para você. Aqui nessa outra panelinha eu vou aquecer o meu mel. Vou colocar o meu mel aqui. A gente vai cozinhar essas duas belezuras aqui. O açúcar eu vou dar aquela mexidinha com o dedo mesmo. E assim que ele começar a ferver, não pode mais mexer, senão ele cristaliza, hein? Vou deixar os dois cozinhando aqui e o mel tem que atingir o ponto de crosta mole e a calda de açúcar de crosta dura. Se você não tiver um termômetro de açúcar, como esse daqui, que a gente clipa na lateral da panela, é só fazer um teste que eu vou te mostrar, porque obviamente não vou fazer você ir na rua comprar um termômetro especial, que eu não sou dessas mulheres. Enquanto isso, vou dar uma batidinha nas minhas claras, porque tudo aqui tem que ser orquestrado perfeitamente. Bata as claras só até atingirem picos médios. Para fazer a massa do torrone, é preciso ter uma sincronização perfeita. As claras precisam formar picos moles ao mesmo tempo que o mel atinge 130 graus Celsius e a calda de açúcar 139 graus. Tudo na mais perfeita sincronia. O mel já atingiu 130 graus, então ele tá prontinho. Mas se você não tiver um termômetro, não tem problema. É só jogar um pouquinho do mel numa água fria e ver se ele atingiu o ponto de crosta mole. Ou seja, ele deve formar uma bolinha maleável, macia. Se formou, tá na temperatura correta. Adicione o mel em ponto de crosta mole nas claras batidas, batendo sem parar e adicionando assim, levemente, devagarinho. A calda de açúcar já chegou na temperatura correta, que é 139 graus, e agora eu vou adicionar ela ali nas minhas claras que estão batendo. Na verdade, se você não tiver um termômetro, não tem problema, é só você testar da mesma maneira que você testou o mel. Pega um pouquinho, joga na água fria e a gente está procurando uma crosta dura, ou seja, o caramelinho que sair da água fria tem que quebrar, fazer clac. Aí ele vai estar no ponto certinho, 139 graus. Quando seu açúcar estiver nesse ponto, adicione também lentamente as claras batidas com mel quente. É isso que vai finalizar a massa do torrone. Deixe a massa bater em velocidade alta até começar a esfriar. Isso vai demorar entre 6 e 10 minutos. O mel é um ingrediente essencial para a receita do torrone. Ele não somente traz maciez, mas ele também traz aquele gostinho autêntico de torrone italiano. E os italianos gostam de usar o mel de flor de laranjeira. Eles são bem específicos quanto a isso, porque eles acham que é esse mel que dá o sabor adocicado, cítrico e floral que só o melzinho de flor de laranjeira tem. Já os franceses, que nunca dão o braço a torcer para os italianos, gostam de usar o mel de flor de lavanda, porque eles têm muitos campos de lavanda. E o mel de flor de lavanda tem, assim, um gosto menos cítrico, mas mais delicado. Também fica uma delícia. Já o mel menos indicado para essa receita é o de acácia, porque ele é muito doce e ele não tem nenhuma característica que vai fazer o seu torrone explodir de sabores. Então ficamos com laranjeira, ficamos com franceses, ficamos com quase todos os méis. A massa não pode bater muito além do ponto, que é para não endurecer demais. Ela tem que estar assim, puxa-puxa, para dar para espalhar. O segredinho para não baixar a temperatura da massa do torrone drasticamente é adicionar as nozes ainda morninhas. Eu pego elas já torradas, coloco no forno bem baixinho por 5 minutos, só para quebrar aquele gelo. Tipo eu e você aqui, ó, olhos nos olhos, todo dia, quebrando o gelo. Adicione todas as nozes aquecidinhas nessa massa cremosa e misture. Vixe, a batedeira, tadinha, já tá chorando aqui para mexer essa massa. Então é um bom sinal que o nosso torroninho
já está quase pronto. A gente vai espalhar ele em cima ou de um papel manteiga ou de um tapetinho de silicone como esse daqui, mas sempre com um pouquinho de açúcar de confeiteiro, que é pra massa não grudar. E vamos jogar essa safadinha aqui. É duro mesmo, gente. Só que assim, se vocês não tirarem da batedeira quando ele ainda estiver morninho, vocês nunca mais vão conseguir tirar esse concreto de dentro do bowl. Sempre com açúcar de confeiteiro, seu melhor amigo para enrolar o torrone. E aí eu vou dar uma espalhada aqui em cima do meu tapetinho. Eu quero ele parcialmente gordinho, que é pra quando morder ficar puxa-puxa. Enrolei meu torrone em aproximadamente 1 centímetro de espessura. Agora só precisa deixar essa massa descansar para ela ficar no perfeito ponto de corte. Vejam vocês como eu sei lidar bem com a sujeira. A minha roupa tá bem limpinha, minha boca nem tá suja de açúcar. Ótimo. Si ti piace italiano, Torrone, si vous aimez français, nougat, se lhe gusta espanhol, turon. e brasileiro diz... Torrone mesmo. Hoje eu tô fazendo esse docinho que é super antigo, porém estou fazendo aos moldes italianos, com a massa bem macia, cheio de nozes por dentro, que você nem vai ver parte branca, de tantas nozes aí que vai ter. Meus torrones já estão descansados, macios, porém rígidos o suficiente para manter a forma quando a gente cortar. Então agora eu vou fatiá-lo. Rígido, porém macio. Textura de torrone. Quem mais vai te ensinar a fazer torrone em casa? Só eu. Eles já estão cortadinhos do tamanho que eu quero e agora eu vou te ensinar um truque que vai tornar eles super portáteis e menos perecíveis. O embrulho maneirão. Para isso, você vai precisar de papel celofane, barbante, tesoura e um papel decorativo durinho. Para embrulhar os torrones é muito simples. É só esticar uma folhinha de acetato, colocar um papel durinho no meio, que é ele que vai dar sustentação para o torrone não quebrar na bolsa. Aí coloca o torroninho bem em cima do papel, embrulha o acetato fazendo uma trouxinha maravilhosa e amarra com um barbantinho, uma linha decorativa, uma coisa bem charmosa. Dessa maneira, seu torroninho vai estar pronto para você levar para onde quiser e guardar aonde você quiser. Isso daqui definitivamente é um torrone. Não aquela pobreza de meia dúzia de nozes dentro, não. E com essa massinha açucarada, extremamente macia. O que mais me impressiona no torrone é essa textura macia e tenra ao mesmo tempo. Fica tipo uma mágica, porque é feito de açúcar invertido. Eu sou a única pessoa que acha que torrone remete viagem, que a gente compra no posto de gasolina indo pra algum lugar e vai... Ah, tô indo pra Marília, vou parar ali no postinho, comprar um torroninho. Meu pai ama torrone, vou guardar um pra ele. Ah, vou guardar mesmo, porque meu pai vai chegar aqui e super vai dar pra ele comer, sabe por quê? Porque o torrone leva bastante açúcar, que é um conservante natural, então ele dura bastante tempo no seu armário. Só embalar bem que vai durar até quando meu pai chegar. Falar, ai pai, um torrone de 5 anos atrás. Esses foram meus torrones caseiros, super honestos, porque eles não tentam ser o que não são. Eles são um docinho açucarado, sem vergonha, porém feito apenas com ingredientes que você reconhece o nome. Então já estamos anos-luz de muita coisa aí. Te vejo no próximo episódio com uma outra receita gostosa, mas sem vergonha, sou só eu mesma aqui. Plim!